menino nos foi dado. Pois é, chegou o dia de lembrarmos e comemorarmos o nascimento do menino Jesus, o Verbo encarnado. Você já parou para pensar nessa expressão Verbo encarnado? Esse é justamente o tema do nosso programa especial de Natal. Nossa equipe conversou com muitos especialistas nesse assunto. E para dar início, vamos ver o que o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, tem a nos dizer. Bem, nós dizemos que o Filho de Deus se fez homem, se encarnou, ou seja, assumiu nossa condição humana. Carne significa a condição humana. Por que o Filho de Deus se encarnou? É a grande pergunta que muitas vezes já foi feita, e também pelos teólogos. Tinha necessidade, precisava fazer, era obrigado a fazer? A resposta, sem dúvida, não é por aí. Não tinha que ser, não era obrigado a fazer. Ele o fez porque quis. Ele voluntariamente quis vir ao encontro da humanidade para estar com a humanidade, se solidarizar conosco, com nossa condição humana, e desta forma envolver a todos, como diz São Paulo, com a sua divindade. Então, há uma expressão bonita de São Paulo que diz assim: ele que era rico se fez pobre por nós, para que na sua pobreza todos nós fôssemos enriquecidos. Ou seja, ele, o Filho de Deus, por um momento se esvaziou de sua glória. Vindo a nós, porém, ele nos envolveu da promessa e da glória divina para que todos nós pudéssemos partilhar com ele também da graça e da glória de Deus. Na Diocese de Santo Amaro, em São Paulo, existe até uma congregação religiosa de origem argentina, que tem o mesmo nome do tema desse programa. É o Instituto Verbo Encarnado. O Instituto do Verbo Encarnado é uma congregação que surgiu na Argentina no ano 1984. O seu fundador, o nosso fundador é o padre Carlos Miguel Buela. Ele fundou a congregação tendo como carisma a evangelização da cultura. Ou seja, assim como Cristo, o Verbo de Deus, assumiu a natureza humana, assim também nós devemos encarnar o Verbo naquelas coisas que são próprias do homem, verdadeiramente humanas, a fim de levar o homem a Cristo. Isso se chama evangelizar a cultura. Para isso nós tratamos de atuar nos distintos campos, setores da vida humana, a família, os meios de comunicação, a educação, trabalhos em paróquias, trabalhos em lares de caridade. Quer dizer, fazer com que todas aquelas realidades da vida do homem possam ser evangelizadas, possam ser transfiguradas, transformadas segundo os valores e critérios evangélicos. Querer ser padre, primeiro Deus que nos escolhe, né? Deus nos amou primeiro e nos chama a uma intimidade maior com Ele. E querer ser padre é corresponder a esse amor, a essa vocação. Agora, por que o Verbo encarnado, né? Diante de tantas possibilidades? Principalmente pela formação, pela retidão na formação, seriedade, retidão na doutrina. Por poder viver aqui no Instituto do Verbo Encarnado, nós podemos viver a vida religiosa em toda a sua plenitude, seja na oração, seja no estudo, seja até mesmo nas dificuldades do dia a dia, né, que faz parte da vida cristã. Então, por isso, sobretudo pela formação, pela boa formação, que é essencial para um bom sacerdote, né? Perguntamos para os padres e seminaristas desse instituto se é preciso ter fé para entender o que é o Verbo encarnado. Mas primeiro,
É preciso saber o que é a fé. Antes de tudo, acreditar que nós que estamos aqui tem uma causa anterior a isso. Existe um ser que é o nosso Criador. A fé é a livre aceitação do homem à revelação de Deus. Deus fez sua revelação, nós conhecemos a revelação de Deus através da Sagrada Escritura. Ele encomendou à igreja o depósito dessa revelação e nós temos como fonte de fé, além da Sagrada Escritura, além do magistério da igreja, também a Sagrada Tradição. Através dessa revelação, que são verdades que estão por acima de nossa capacidade de entender, são verdades sobrenaturais, para que nós possamos ter acesso ao conhecimento delas, necessitamos ter fé, acreditar naquelas realidades que nós não vemos, mas que cremos, porque foram reveladas por Deus ao homem. Acreditamos pela fé, mas também o que Jesus fez, o que Jesus obrou, o que Jesus ensinou, convence a nossa razão disso. O Padre Buela escolheu para nome de nossa congregação Verbo Encarnado, porque ao aproximar-se do segundo milênio da encarnação do Verbo, ele achou oportuno que tivesse uma congregação com o nome de Verbo Encarnado. Ele quis colocar esse nome justamente por causa desse grande acontecimento, que foi um acontecimento maior que a criação do mundo, a encarnação do Verbo. Aprendemos muito com o pessoal desse instituto, mas a conversa ainda vai longe. A vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança. Tudo ele faz convergir para Cristo. Anuncia-o pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. Desperta, além disso, no coração dos pagãos a obscura expectativa desta vinda. A expressão Verbo Encarnado significa que aquele eterno Verbo de Deus, a Palavra Santíssima que sempre esteve com o Pai desde toda a eternidade, num determinado momento, como diz o símbolo niceno-constantinopolitano, por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou, tomou a natureza humana, recebeu a natureza humana da Virgem Santíssima e se fez homem como nós para a nossa salvação. A nossa religião, o cristianismo, é uma religião muito especial, porque a religião, normalmente, Deus está no céu, é um mistério infinito, e a religião é a tentativa de imaginar uma relação com esse mistério e como esse mistério se relaciona conosco. O cristianismo é uma relação muito especial, por quê? Porque esse Deus resolveu se fazer homem para estar mais perto de nós. O cristianismo é a grande religião na qual Deus se doa ao mundo. É importante a gente perceber que o dom de Deus, a ideia de que Deus se doa, que Deus se sacrifica pelos homens, é uma ideia difusa em várias culturas. A única sociedade que se desenvolveu a partir desse fato e desenvolve realmente uma teologia a partir do dom e do reconhecimento do dom de Deus, do sacrifício de Deus, é a sociedade ocidental cristã. A encarnação do Verbo é um mistério. E a igreja tem proximidade com os mistérios, ela celebra os mistérios, né? Para os católicos, o mistério não pode ser revelado, explicado, não há como a gente penetrar no mistério. Por definição, mistério é uma coisa fechada. Mas, de certa forma, a gente penetra no mistério, a gente habita o mistério, é habitado por ele. O mistério do Verbo encarnado é um mistério de Deus que se encarnou e veio habitar no meio de nós. Chegada à plenitude dos tempos, como diz São Paulo, Deus não mais nos falou por meio dos profetas, senão que sua própria palavra, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu a forma humana, se fez semelhante a nós em tudo, conforme também diz São Paulo, menos no pecado.
encarnação do Verbo, nós propriamente comemoramos no dia 25 de março, que é a festa da Anunciação à Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel, enviado por Deus, aparece à Santíssima Virgem e lhe comunica a obra de Deus, os planos de Deus para ela, que ela seria mãe do Verbo encarnado, mãe do Filho de Deus. Ela aceita essa proposta divina, dizendo, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quando ela diz isso, Deus cria a humanidade de Jesus Cristo em seu seio, por virtude do Espírito Santo. Por isso que o anjo falou, o que de ti nascer será chamado Filho de Deus. E a partir dali é que se dá a encarnação do Verbo. Nós comemoramos a festa do Verbo encarnado no dia 25 de março e o seu nascimento do Natal. E é muito simples, para nós é mais chamativo comemorar o Natal, porque é fato que na nossa vida a gente comemora o nascimento e não a gravidez, não a concepção.